Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de matemática. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito da progressão geométrica. Passei para vocês um vídeo que não era meu na aula passada, o qual vocês devem ter assistido, e lá o professor explica a respeito da fórmula do termo geral da progressão geométrica, tá? Bom, então nessa altura do campeonato, vocês já devem pelo menos ter uma noção do que é uma progressão geométrica. Então aqui, neste primeiro exemplo, eu vou determinar a razão em cada PG. Lá na PA, a razão a gente fazia como? Pegava o segundo termo menos o primeiro termo, o terceiro termo menos o segundo termo, e esse resultado era uma constante. Essa constante é a razão da progressão aritmética. Da progressão geométrica, a linha de raciocínio é a seguinte: eu pego também a partir do segundo termo, porém, ao invés de fazer o segundo termo menos o primeiro, a gente faz a divisão. Ou seja, o segundo termo aqui é 5, o primeiro termo aqui é 10. Então, para determinar a razão, que no caso da progressão geométrica vai ser representada pela letra Q, a gente faz o seguinte aqui. Razão representada pela letra Q, segundo termo, dividido pelo primeiro termo, certo? 5 sobre 10. A gente simplifica aqui por 5. Então, fica 1 sobre 2. A razão dessa PG é 1 sobre 2, certo? Da segunda progressão geométrica. Segundo termo é 5, primeiro termo, raiz quadrada de 5. Vou fazer aqui, segundo termo 5. Então, tem a minha razão, dividido pela raiz quadrada de 5. Neste caso, o denominador da fração é uma raiz irracional. Então, nós precisamos fazer a racionalização desse denominador, que é um assunto do ensino fundamental. Para racionalizar, a gente tem que pegar a fração e multiplicar por uma outra fração, cujo numerador e o denominador será a raiz quadrada de 5. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 5 em cima e a raiz quadrada de 5 embaixo. E aí a gente efetua a multiplicação. 5 vezes raiz quadrada de 5 fica 5 raiz quadrada de 5. Dividido 5 vezes 5 eu posso multiplicar, certo? Vou fazer um pouco rápido, porque como eu citei anteriormente, é um assunto do ensino fundamental. Então, eu creio que vocês dominam. 5 vezes 5, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 25, 5. E aqui no caso, eu tenho esse 5 e esse 5. A gente vai simplificar. Simplificando, então, a nossa resposta aqui vai ser raiz quadrada de 5, certo? Bom, o primeiro passo para você identificar se uma sequência numérica é uma progressão geométrica é verificar se existe uma razão, tá? Bom, aqui um exemplo agora para utilizarmos o termo geral, que é AN vezes A1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1. A linha de raciocínio aqui da utilização dos termos também é a mesma da progressão aritmética. A n vai ser o termo geral, A1 primeiro termo. O que muda é aqui a razão, que vai ser representada pela letra Q, né? E como a gente viu aqui, para encontrar a razão da PG, é o segundo menos o primeiro, o segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo, e assim sucessivamente. O n é quantidade de termos, mas agora o n vai aparecer como expoente, tá? E você tira um dele.
Então vamos verificar aqui, ó. Encontre o termo geral da PG 2, 4. Bom, primeiro passo, se está afirmando que é uma PG, é porque tem uma razão. Então vamos lá. Ó. A razão dessa progressão geométrica vai ser 4 dividido por 2. Segundo dividido pelo primeiro. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Primeiro termo, nós já temos aqui, que é o número 2. Tá? Quantidade de termos, a gente não sabe. Ela é uma PG infinita. Né? Assim como na PA, eu também posso ter uma PG infinita, uma PG finita. No caso aqui é infinita. Eu quero o termo geral, ou seja, eu quero o AN. Então, nós iremos fazer as devidas substituições aqui nesta fórmula do termo geral. Importante memorizar a fórmula do termo geral para a resolução de exercícios. Então, vai ficar AN igual a 1, que é o 2, vezes Q, que é a razão, que encontrei aqui, ó, que é o 2, vezes N elevado a N menos 1. O N eu não sei quem é. N é a quantidade de termos e a PG é infinita. Então, fica N menos 1. Então, vamos continuar aqui. Ó. O que eu tenho para falar para vocês aqui é da importância do pré-requisito em matemática. Aqui ó, nós temos uma multiplicação e a base é 2, ou seja, a base é a mesma. O expoente desse 2 aqui ó, é 1. E o expoente desse 2 é n menos 1. Então, quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu estou fazendo 1 mais n menos 1. Somei os expoentes, certo? Somando aqui, ó, esse 1 é positivo e esse cara é negativo. A gente cancela eles. Sobra a letra N. Então, vai ficar a N, que é o termo geral, igual a 2 elevado a N. O que isso significa? Que para determinarmos esta progressão geométrica, esta sequência numérica, eu posso usar esta fórmula, 2 elevado a N. Por exemplo, primeiro termo é 1. É 2, certo? Então, faço A1 igual a 2. 2 elevado a 1 dá 2. Segundo termo, 2 elevado a 2 dá 4. Terceiro termo, 2 elevado a 3 dá 8. Quarto termo, 2 elevado a 4 dá 16. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, daqui para frente, a gente vai estudar um pouquinho sobre progressão geométrica. Bons estudos aí!